Muito bem, vamos aqui conversar com o Filipe. Não sei se tem opinião sobre as equipas portuguesas nas competições europeias, Futebol Clube do Porto, Benfica e Braga, se gostou. Sim, antes de mais queria agradecer o convite e dizer que é um gosto estar aqui convosco. Quanto a essa questão, não tenho acompanhado, confesso, pela intensidade de trabalho que muitas vezes nós vamos acumulando, mas fico feliz que as equipas portuguesas consigam concretizar vitórias e traduzir a qualidade das suas equipas na Europa também, para que o nosso futebol também tenha a esse nível, enfim, uma possibilidade de ir crescendo, não só lá fora, mas também internamente. Filipe, vamos lá falar do Mafra. Esta temporada, quarto lugar, e atenção que as duas derrotas recentes atrapalharam aqui um bocadinho esta classificação, porque se o Filipe tivesse vindo cá há uma semana e pouco, estava nos lugares de subida, aliás, apurou-se para a Taça da Liga por força dessa classificação. Tem superado as suas expectativas? Esperava um início tão forte de temporada. A que é que se deve este grande início de época? Olha, aproveitando a ocasião, acho que tenho que fazer aqui um ponto prévio, de acordo com aquilo que foi, enfim, o início, que realmente, se me perguntarem se eu prefiro começar forte, obviamente, acho que toda a gente prefere. No entanto, a partir de determinada altura fui sentindo que nos foram colocando um rótulo de candidato a subir, e que de alguma forma aproveito para desmistificar um pouco essa ideia. Já retira já, não é? Não, acima de tudo porque eu acho que nós, se me perguntarem se quer ficar em primeiro, claro, vou ficar. Ou em segundo, vou ficar. É sempre melhor ficar em terceiro do que em quarto e, portanto, tendendo a essa lógica, nós vamos trabalhar sempre para andar o máximo tempo lá em cima possível. No entanto, também temos que ter aqui consciência de que eventualmente há, enfim, 15, 16 equipas que investiram mais do que concretamente o Mafra. No entanto, também sei, e até por experiências anteriores, porque o meu trajeto de alguma forma também foi sendo feito na dificuldade e enfim, em condições sempre Calhar, não tinha os mesmos recursos, não é? Sim, desde a primeira hora, mas também foi um desafio muito próprio, muito meu, assim como aceitei na altura e agora, mais recentemente, do Mafra, tendo consciência dessas mesmas dificuldades e sabendo que era possível, acima de tudo, sermos uma equipa positiva para o campeonato, positiva e para que as pessoas de Mafra também se sintam orgulhosas do futebol que a gente tenta apresentar em todos os jogos, de uma equipa que em que campo for, vai se apresentar sempre para tentar vencer o jogo, e penso que depois só foi possível porque sinto que acabámos por ter uma capacidade boa no recrutamento de alguns jogadores, nomeadamente vindos de patamares inferiores, eventualmente aproveitar um ou outro jogador que vinha de épocas não tão favoráveis, e penso que, atendendo depois também à estrutura do próprio clube que nos permite ter essa capacidade para podermos ir ao encontro das ideias que defendemos para o jogo, penso que foi aqui uma simbiose de tudo. Agora, uma palavra que tenho que deixar aqui para os jogadores, porque têm sido eles verdadeiramente que têm, de forma muito humilde, mas com uma ambição muito grande também de se valorizarem, de acreditarem na ideia, e que é um pouco isto que eu lhes vou tentando passar, ou seja, quando se acredita, e temos uma equipa jovem, mas quando se acredita naquilo que se está a fazer e quando se acredita e se projeta de alguma forma, cada um deles um futuro diferente, eventualmente num patamar superior, penso que tem tudo para dar certo. E, portanto, foi um pouco agarrado assim, de forma muito rápida, um pouco a estas ideias que fomos desenvolvendo o trabalho e que foi surtindo efeito, e também em condições muito especiais, por aquilo que nos foi acontecendo, tendo em conta a pandemia, e por tudo aquilo que foi, ou seja, eu estou-me a lembrar só, por exemplo, de um jogo com o Porto, nós tínhamos 14 jogadores disponíveis. E mesmo tendo em conta todas essas adversidades, penso que a equipa foi capaz, pelo menos até ao momento, de demonstrar, para além de qualidade de jogo, conseguir aliar a qualidade de jogo aos resultados que é o que nós pretendemos.
Filipe, há pouco falou ali de orçamentos. Isso tem sido assim também nos últimos anos no Mafra, mas isso não impede que a equipa consiga estar em posições tranquilas. Há quantas equipas têm um orçamento superior ao Mafra? Por aquilo que me foi dado a conhecer, penso que eventualmente umas 15, 16 equipas possam ter um orçamento superior ao nosso. Pode haver ali uma ou duas que andam de alguma forma com um orçamento semelhante, mas eu também acredito que não são os orçamentos que jogam e, portanto, nós temos que ter a capacidade também para conseguir selecionar bons jogadores. Ouça, António. E Ouça. Não, ouça. Não, mas anda cá, mas se puseres a questão fundamental e focal ao Filipe, ele vai dizer a mesma coisa que eu. Ok. Quando eu digo que os orçamentos não contam, estamos a falar em relação ao jogo que aconteceu do Benfica PAOK, um jogo, uma eliminatória, 2 jogos, numa lógica de campeonato. Claro que os orçamentos contam. Está aqui um belo exemplo, Então, mas António. o Filipe que diga, se não contam. É assim, pode contar, mas claro que equipas com menor orçamento conseguem fazer grandes trabalhos. Está aqui um belo Mas exemplo. conseguem. O Mafra está em quarto lugar. Sim, mas eu não estou a dizer que consigo. Que não, normalmente, logicamente, tem muito mais dificuldades em relação àqueles que têm capacidade financeira para contratar jogadores de um nível superior. Têm mais condições. Pergunta ao Filipe as condições que ele tem para trabalhar. Filipe, quer responder? não, posso dar uma forma, dar um pouco aquilo que é a minha opinião. Eu penso que é possível, mas naturalmente que torna o trabalho bastante mais difícil. Nomeadamente quando aquilo que eu sinto também é que eventualmente o treinador português acaba por conseguir vincar muito da sua capacidade, da sua qualidade, porque muitos dos treinadores vão crescendo com este tipo de dificuldade. Eu, de alguma forma, não gosto nunca de me lamentar, porque foi as condições que eu inicialmente aceitei. No entanto, também reconheço que, eventualmente, ao longo de um campeonato que seja uma maratona, quem possa dispor de maiores recursos, Tem outras armas. de um plantel eventualmente mais vasto? extenso, mais vasto, com uma série de número de opções com valia praticamente toda idêntica, penso que pode tirar vantagem, acima de tudo, a longo prazo. Penso que, ou seja, nós vamos ter aqui o desafio, depois de termos criado aqui uma boa imagem, digamos desta forma, o desafio de tentar manter, e muitas vezes o difícil não é chegar lá em cima, muitas vezes o mais difícil é nós conseguirmos nos manter. E vamos sentindo um pouco isso, e pelas equipas que começam agora, e nós começamos a ver no campeonato a vencer mais vezes, nós vamos tentar ao máximo, enfim, manter o nível, mantermos o mais acima possível, e foi um pouco esse dos objetivos que me colocaram, ou seja, tentar andar do meio da tabela para cima, ganhar o maior número de jogos possível e, se possível, ter uma qualidade de jogo que procure potenciar também uma série de jogadores jovens. É também, eu penso que uma das tarefas do treinador é tentar valorizar também os seus jogadores, com esse intuito que todos os dias nós trabalhamos no Mafra. Filipe, como é que joga, para quem não viu ainda, esta equipa do Mafra? Que ideias é que tem como treinador e que tenta implementar na equipa? Olha, eu acho que para situar um pouco daquilo que são as minhas ideias, foi um pouco daquilo que foi os meus propósitos desde a primeira hora que decidi ser treinador. Sempre focado em vencer o próximo jogo. E, portanto, para mim foi tão importante vencer jogos no Campeonato de Portugal e tive quase 150 jogos feitos, mas se calhar vencer na altura o Vila Flor, que agora se calhar ninguém sabe, mas o Leiria, por exemplo, venceu o Sertanense ou o Loures, foi sempre tão importante como vencer agora na segunda Liga, e penso que esse foi um dos nossos propósitos. Depois, olhar para aquilo que foram carreiras de outros treinadores, e principalmente eu desafiando-me um pouco, querendo ir começando lá mesmo por baixo. Mas foi uma opção, Filipe? Dificuldade foi. Ou seja, era o que havia e optou por começar por aí? Não, optei porque, sinceramente, e se calhar enquanto jogador, a perspectiva era de poder ter sido se calhar um dos melhores jogadores na altura, e não fui. E sinto que, para eventualmente também ter a certeza de que era bom naquilo que estava a fazer agora, tinha que me desafiar e tentar começar o mais abaixo possível, e acima de tudo também onde me deram essa oportunidade, e foi na equipa quando eu Terminou a carreira, não é? terminei a carreira de jogador, mas ao mesmo tempo também terminei a minha
o meu percurso académico, terminando a licenciatura e depois terminando o mestrado, e portanto, de alguma forma, tentando me preparar para aquilo que aí vinha, na Faculdade do Porto, onde também aproveito para dizer que tive essa felicidade de ter-me cruzado com das pessoas que eu considero, a nível daquilo que era o gabinete de futebol, das mais competentes a nível na área do treino e na área do jogo, nomeadamente o professor Júlio Garganta, o professor Vítor Frade, acima de tudo, portanto, que é a pessoa que na Universidade do Porto, eventualmente hoje em dia, até a nível europeu e mundial, mais é falado a nível, principalmente a nível do treino. E, portanto, indo ao encontro da questão, neste caso, procurei ter, acima de tudo, uma equipa, ser sempre uma equipa que assuma alguns riscos no jogo, porque sei que dessa forma, e jogando bem para vencer, estamos sempre mais perto de criar mais oportunidades que os adversários e aumentar as probabilidades de sermos nós a fazer mais golos do que eles. Sabia também e olhava aquilo que eram os percursos de alguns treinadores, nomeadamente estes mais conhecidos, do Rui Vitória, do Paulo Fonseca, do Leonardo Jardim, etc. E fui olhando e tentando perceber aquilo que também essas equipas na altura, o Pinhal Novense, o Odivelas, o Camacho, etc., também o que é que elas apresentavam a nível de qualidade de jogo. O Aves, por exemplo, do Paulo na altura na segunda Liga. E fui tentando, e portanto isso ninguém me ia impedir de o fazer. No meio dessa tentativa penso que fomos tendo algum sucesso relativo e no Campeonato de Portugal fomos tendo também fomos a 3 play-offs de subida com 3 equipes diferentes, o Sousense, o Salgueiros e depois a União de Leiria, que eu penso que me possibilitou agora entrar no Mafra. Resumindo, não foge disto. E não abdico destas ideias. Agora, também sei que, apesar de querer correr alguns riscos, quanto mais competente a equipa for nos 4 momentos de jogo, juntamente com as bolas paradas, mais perto a equipa está de poder fazer face a todos os problemas que as equipas adversárias nos vão causando. E penso que dessa forma, acreditando naquilo que se está a fazer, estamos sempre mais perto de o fazer. Até determinada altura sei que fomos o melhor ataque da prova, o que revela bem nas outras equipas, no Leiria, eventualmente, e também no Sousense, já na altura tinha mexido os melhores ataques da competição, e aí na altura com 80 equipas. Poderemos eventualmente no final não ser, e na realidade os últimos 2 jogos acabámos por não conseguir concretizar, apesar principalmente no jogo com o Vila Franca termos tido algumas situações para poder fazer golo. No entanto, não abdicamos nunca dessa forma de ser, de estar, ir à procura sempre de ser mais forte que os adversários para tentar vencer o maior número de jogos, sendo competente em todos os momentos do jogo. Vamos ao Twitter, há perguntas para o Filipe. Daqui a pouco vamos recordar também a carreira do Filipe como jogador, já que o temos aqui, aproveitamos essa oportunidade também, porque se calhar não está tão identificado com a carreira do Filipe e acho que vale a pena nós recordarmos aqui neste Futebol Total. Ora, o presidente José Cristo, para quem não sabe, presidente do Mafra, já afirmou várias vezes que é um sonho colocar o Mafra na Primeira Liga. Acha possível, Filipe, a curto, médio prazo o Mafra subir? Pergunta o Machado João. Ora bem, e eu estou há sensivelmente 6 meses no clube, tenho tido a oportunidade de falar várias vezes naturalmente, com o presidente e com o diretor desportivo, e praticamente todos os dias. E nós reconhecemos que as pessoas têm esse sonho. No entanto, também têm a consciência, e penso que o presidente já teve a ocasião de o referir, nomeadamente numa conferência no final de um jogo, que a grande preocupação dele é que o clube consiga garantir o mais depressa possível a permanência na divisão. Eu tenho consciência que o Mafra, atendendo a tudo aquilo que são as estruturas que tem, as condições que tem, que oferece, é importante se consolidar primeiro nesta divisão. O Mafra está há 4 anos, tem 4 anos de segunda Liga, e eventualmente haverá 1 ou 2 equipas com menos anos nesta divisão, portanto todas as outras têm esse nível mais traquejo. Agora, é possível um dia? Eu penso que sim. E penso que a partir do momento que o clube se vai conseguindo consolidar nesta divisão e vai conseguindo adquirir melhores condições, não só de infraestruturas, mas também a nível de apoios financeiros, etc., que possam permitir ir crescendo, penso que sim, penso que sonhar também faz parte da nossa vida. Eu também tenho os meus sonhos enquanto treinador, naturalmente o presidente tem e deve ter os seus sonhos também enquanto presidente, e porque por aquilo que eu sei
Foram 30 anos de muito trabalho, com muita humildade, a fazer crescer o Mafra das divisões mais inferiores do nosso país, e se agora se encontra neste patamar é legítimo Queira mais, não? que queira mais, e portanto eu acho que essa faz parte também da natureza humana, que nós, se formos inconformados por natureza, vamos querer sempre mais, e portanto obviamente a questão é pertinente. Eu sei que houve muita gente que numa fase inicial, se me perguntar se eu acredito que posso vencer o próximo jogo, e portanto eu não vou fugir daquela minha premissa inicial, e porque sei que o jogo e o futebol é para quem ganha. Não tenho dúvida disso. Obviamente, se apresentarmos depois um futebol mais positivo e formos mais competentes no domínio dos momentos de jogo, estamos sempre mais perto de vencer, e portanto eu acho que o Mafra tem que se preocupar em vencer o próximo jogo. E é isso que que estamos a fazer diariamente e que vamos continuar a fazer. Maniche, deixa-me abrir aqui a conversa. Vou começar por ti. Hoje aqui em estúdio vais dizer que andaste pelo Chelsea e não sei quê, mas temos aqui alguém que andou pelo Real Madrid, portanto, e disse que não te podes gabar. Portanto, lamento. Com todo o mérito. Com todo o mérito. Deixa-me mandar um abraço ao Filipe, dar-lhes parabéns pelo seu trajeto, um trajeto a pulso, tenho seguido, obviamente, e acima de tudo dar-lhes parabéns ao seu todo do Mafra. Gosto muito do presidente, ele é portista, e tenho uma consideração muito Mas só por isso, Maniche? por ele. Não, tenho uma consideração porque ele já esteve connosco, não sei se tu te recordas, tu estavas a dormir, provavelmente não te recordas, mas ele já... Mas não é preciso seres logo agressivo connosco. na resposta. Não foi agressivo, foi. Tu sabes como é que é. Mas eu gosto muito do presidente do Mafra, gosto muito pela sua frontalidade, pela sua sinceridade, a sua transparência, e faz bem ao futebol português pessoas como ele. E acima de tudo dá aquilo que pode ao Mafra, por isso é que o Mafra tem feito sempre, ou quase sempre, bons trabalhos. E o Filipe é exatamente esse treinador, tem a sua trajetória tem sido a pulso, muito competente, com ideias muito positivas, um futebol muito, muito positivo. Não é por acaso que o Mafra tem a seguir ao Estoril e ao Benfica B, penso eu, a equipa com mais golos marcados, com 18, se não falha a memória, e com 12 sofridos. O Benfica tem e o Estoril tem 19. Por isso são ideias muito bem definidas. E a minha pergunta seria, com este trajeto que tu tens, achas que tem sido esta nova vaga de treinadores tem tido mais dificuldade em ter oportunidades como muitos não tiveram ainda? Olha, quanto à questão em si, ou seja, quando penso na nova vaga de treinadores, eu acredito acima de tudo em treinadores competentes. Tenho um respeito muito grande por muitos dos treinadores que hoje em dia, enfim, vão avançando na idade, naturalmente, como nós um dia iremos avançar, e que vão manifestando também as suas competências, e portanto esse respeito existe sempre, porque muitos deles também foram proporcionando oportunidades de aprendizagem, nomeadamente no que diz respeito ao treino e ao jogo, e portanto nesse sentido penso desta forma, ou seja, tenho que ter em primeiro lugar um grande respeito por eles, mas também tenho por quem muitas vezes não tem até um próprio percurso no jogo como jogador, e que eventualmente teve um percurso académico e que tenta de alguma forma também vingar nesta área, e penso que é perfeitamente possível. Acima de tudo, eu acho que o que pode distinguir um treinador aqui é a competência e a forma como e a capacidade que tem para pôr as suas equipas a vencer. Se depois nós temos ou não mais oportunidades, eu confesso, pelo simples facto de não ter sido um jogador de eleição, ter feito a minha carreira, que foi a carreira possível, e fiz tudo para ser sempre melhor jogador, fui sentindo um pouco isso, ou seja, mais do que muitas vezes tentar começar por cima, ou eventualmente até em academias de futebol, por exemplo, ligadas às equipas grandes, ou seja, foi onde me deram a oportunidade na altura de começar a treinar, e porque no último clube que eu joguei, no Sousense, tem algumas histórias engraçadas, ou seja, eu era jogador, era aluno da faculdade, e para poder conciliar os estudos neste caso, e para ainda me divertir um pouco aquilo que era o jogo naquele momento, e já com 32 e 33 anos na altura, deram-me a possibilidade de começar a treinar uma equipa de sub-8 e de sub-10.
e se calhar ninguém sabe, e eu sentia que tinha que fazer esse investimento. Principalmente para, à medida que fosse, e se as coisas me fossem correndo bem, ter a certeza de onde é que eu vinha, o que é que eu tive que fazer para ir chegando aonde eventualmente ia conseguindo chegar, para que nos momentos de maior dificuldade eu nunca me pudesse esquecer de onde é que nós vimos, para onde é que nós queremos ir. E posso partilhar aqui, o meu primeiro ordenado como treinador foram 75 euros a treinar lá os miúdos, mas fazia-o com muito gosto. Se calhar o dinheiro ficava todo na estrada, mas ao mesmo tempo é também o percurso e o trajeto de muitos outros treinadores, eventualmente que possam estar a ouvir e que se calhar até se estão a rever, e por isso que sempre que eu penso, por exemplo, em treinadores de formação, tem que se valorizar mesmo muito o trabalho que essa gente faz, nomeado por esses clubes aí fora. Obviamente tinha as minhas ambições e as pessoas no clube perceberam, lá no Sousense, que eventualmente, e aquilo que me foi dito é que eu já era até mais treinador dentro de campo do que concretamente jogador. Isso estava na disposição de aceitar. Foi a oportunidade que me foi dada e, portanto, eu depois sabia, respondendo aqui à questão do Maniche, porque acho que é pertinente, que há dois caminhos. Ou ganho e as coisas vão por aí acima, ou não ganho e, eventualmente, se calhar não sou assim tão bom, ou não me preparei tão bem para um dia, eventualmente, poder chegar. Tem outra questão, Maniche, neste caso, que eu acho que é também, que foi um pouco aquilo que eu procurei fazer na medida do possível, que foi não querer dar passos maiores do que a perna. Perder um jogo no Campeonato de Portugal, eventualmente por uma azelice do treinador, não tem a visibilidade que eventualmente um dia que aconteça, ou que eu espero que um dia, quando chegue lá em cima, não aconteça tantas vezes quanto eventualmente já aconteceu noutros momentos, e portanto estamos a assumir aqui que não há ninguém perfeito e que em alguns casos nós também cometemos os nossos erros, e que eu acho que as ideias e os treinadores devem, na minha opinião, ir consolidando ao longo do tempo o processo bem refletido, que foi um pouco daquilo que na faculdade foram procurando incutir, nomeadamente o professor Vítor Frade, ou seja, um crescimento assente naquilo que é a reflexão diária daquilo que vamos fazendo, nomeadamente no treino, tendo em conta aquilo que queremos projetar para o nosso jogo, e penso que depois as oportunidades, desde que nós consolidemos as nossas ideias, vamos estando cada vez mais preparados. Eu aqui há uns anos tive, porque o trabalho no Sousense foi na realidade muito vistoso na altura para quem acompanhava o Campeonato de Portugal. Andámos na luta com o Famalicão e com o Varzim para subir à segunda Liga com uma equipa de amadores, mas que eu guardo esses jogadores todos aqui no coração, porque trabalhavam durante o dia e treinávamos à noite, às 8 da noite, à hora de jantar. Treinávamos em meio campo e andámos a discutir de subidas com o Famalicão. São realidades, nada tem que ver umas coisas... Nada, ou seja, e por isso que eu guardo no coração todos os jogadores que treinei até ao momento, porque, ou seja, a viagem que nós fazemos enquanto treinadores também não pode ficar dissociada daquilo que os nossos jogadores vão fazendo domingo a domingo, porque são eles que jogam, não somos nós. Nós podemos ter as melhores ideias, podemos ter o melhor processo de treino, etc., que vá desenvolvendo verdadeiramente a equipa, mas depois são os jogadores que verdadeiramente vão lá para dentro e acabam por, ou não, dar a vida pelo treinador, ou pelo clube, ou pela ideia. E, portanto, foi um pouco para responder à questão, os meus propósitos no momento em que iniciei, enfim, esta carreira e esta viagem. A nível de personalidade, Filipe parece tranquilo, bastante calmo, metódico. É assim também no dia-a-dia com os jogadores, no balneário, ao intervalo, antes do jogo? Ou também mandam os berros? Não, eu penso que eu acima de tudo considero-me muito apaixonado pelo treino, muito apaixonado pelo jogo. Procuro incutir isso diariamente nas minhas equipas, nos meus jogadores. Em termos de personalidade, se me pergunta se tenho uma personalidade mais calma, mais tranquila, penso que em muitos dos momentos procuro ter. No entanto, também sinto que há momentos, e porque quando se vive de forma muito intensa, quer no treino, quer no jogo, há momentos em que acabamos por explodir um pouco, porque às vezes também sentimos que é importante abanar algum jogador, abanar a equipa, e portanto, a nível de personalidade, procuro ter a serenidade sempre necessária, e porque, sinceramente, nós queremos muito vencer, mas, ou seja, a experiência, quer como jogador, quer agora nestes enfim, primeiros anos como treinador, nestes últimos 8 anos como treinador, dizem-me, quando o jogo é ao domingo, no dia a seguir será sempre segunda-feira. Nós queremos mesmo muito vencer, vamos ser sempre muito ambiciosos, eu enquanto treinador tenho que incutir esse espírito também na equipa, mas procuro ter uma relação próxima
mas os jogadores a sentirem que há uma linha que separa. Portanto, na altura, recordo que a primeira equipa que treinei só conseguimos ir buscar um jogador. Portanto, treinei todos aqueles que eram meus colegas de equipa. E permiti que eles, na altura, me tratassem, não por mister ou por treinador ou por que quisessem, mas por aquilo que me tratavam de forma até carinhosa, desde que depois não ultrapassem aquilo que são os limites da boa convivência de uma equipa. Acho que uma equipa também tem que ter essa alma, essa ligação, esse espírito, porque já quando jogava também sentia que o treino não podia ser, entre aspas, um funeral. O jogador tem que tirar prazer daquilo que está a fazer, tem que se divertir diariamente. Eu procuro, quer até dos próprios exercícios, ir ao encontro daquilo que são as minhas ideias, mas também ao mesmo tempo trazer felicidade à equipa, no exercício, apontando para aquilo que é o target, neste caso, que é o jogo seguinte, e pronto, e dessa forma tentar ter aqui a melhor relação possível com eles. Obviamente que eles sabem até onde é que podem ir, a partir daí, sabendo que a partir do momento há um espaço que para mim é sagrado, porque é o que faz fazer deles verdadeiramente melhores jogadores, que é o terreno de jogo. Lá fora, muitas vezes, e porque eventualmente eu não sei qual é a sensação do Maniche, eu estou muito bem resolvido com isso, mas quem teve uma carreira de 16, 18 anos ou 20 anos, eventualmente uns passaram por clubes maiores, outros por clubes mais pequenos, fica um pequeno vazio que eu penso que acabo por conseguir preencher no dia-a-dia quando estou realmente com os jogadores. Tem alturas que eu tenho vontade de me sentar ao lado deles e relembrar um pouco daquilo que era quando estava a olhar para quem estava à minha frente, para quem me estava a liderar. Portanto, tento ter esse espírito diariamente, para me sentir também a gosto naquilo que vamos fazendo. João. Boa noite, Filipe. Boa noite. A sua carreira vai cruzar-se brevemente com o Sporting. Vai jogar com o Sporting para a taça da Liga. O que é que, enfim, o clube onde jogou, foi daí que foi para o Real Madrid B, na altura. Eu acompanhei a sua carreira porque o pai dele era jornalista também ligado ao desporto e, portanto, lembro-me dele pequenino. Primeiro, o que é que vai dizer aos seus jogadores nesse jogo? É possível ganhar ao Sporting? Ponto. E depois explique-me lá porque é que a sua carreira não passou de um plano médio, quando, de início, tanto no Sporting como nessa passagem do Real Madrid, se podia prever que iria ter um futuro mais ao sol no futebol. Ok, antes de mais, só para situar, e porque na realidade vou jogar contra uma equipa e não posso esconder isso, que passei 10 anos da minha vida e foi um clube que naturalmente me marcou, porque foram em anos que nós estamos a formar não só enquanto jogador, mas também enquanto homem. E já agora aproveito para relembrar algumas das pessoas que na altura me foram marcando também, que nós quando somos miúdos vamos olhando para as referências, para os treinadores, e não posso deixar aqui de falar no Sr. Hélio Pereira, no Carlos Pereira, que foi meu treinador, fomos campeões na altura de sub-19, no Mister César Nascimento, no Mister Osvaldo Silva, do Mister Fernando Mendes, enfim, numa série também de figuras que na altura nos tentavam passar para além de alguma mística que o próprio clube tinha, mas também alguns valores que nós tentámos levar para a vida, e portanto é um clube que naturalmente agora defrontando não posso esquecer aquilo que foram as minhas origens. É verdade que eventualmente houve uma projeção talvez excessiva daquilo que poderia ser na realidade o meu trajeto enquanto jogador, numa altura em que, por exemplo, em Portugal ainda não havia equipas B, nós não éramos, ou seja, da minha geração foi o Simão Sabrosa aproveitado para a equipa principal, mais ninguém. Uma série de outros jogadores acabam por depois eram desamparados de alguma forma. Não foi o meu caso, porque entretanto acabei por ir para a Espanha, tive essa oportunidade e esse privilégio também. Pronto, não posso fugir disso, mas que ao mesmo tempo eu vou sentindo, e tenho um orgulho muito grande de lá ter passado, ainda que tenha sido na equipa B, mas fui sentindo que foi uma marca numa fase inicial da minha carreira demasiado grande para tudo aquilo que foi depois o percurso seguinte. Ou seja, as pessoas olhavam e se calhar perspectivavam quando me contratavam que poderia ter ali dotes de gênio, de genial, e porque vinha na altura do Real Madrid não era usual o Real vir contratar jogadores assim, porque eventualmente
viu ali algumas condições para eu poder ser o jogador que eventualmente se projetava. Fui internacional até à seleção de Esperanças, na altura que o professor Josualdo... Esteve no Mundial? Estive no Mundial na Nigéria, também com o professor Carlos Diniz, que foi outro treinador que tive no Sporting, que fomos campeões na altura de Sub-15. Eu no Sporting, curiosamente, venci 4 títulos na formação. Talvez por aí, fiz uma série de golos, marcava mesmo bastantes golos, e talvez por aí as pessoas pensavam, mas eu penso que, como se calhar muitos outros casos de outros jogadores que tinham uma projeção inicial muito grande, acabaram por um ou outro motivo depois, ou por escolhas na carreira. No meu caso, eu sinto que fui sempre muito profissional, tentei ser sempre o melhor jogador possível, e eventualmente depois de alguma instabilidade em alguns clubes, em algumas opções que fui tendo, clubes em que tive 12 trocas de treinadores, clubes onde tive 6 meses sem receber ordenados. Ou seja, fui tendo, a partir de determinada altura, e como isto é muito curto, infelizmente chegamos a um pequeno momento da vida que sentimos que, ok, 26, 27 anos é quando decido, e porque o meu percurso académico foi-me sempre acompanhando, decidi então vir para Portugal, porque tinha tido uma experiência na Grécia como profissional. E na Bulgária também, não é? E na Bulgária também, sim. E na Bulgária. Tive algumas experiências, porque eu também sentia que eu sentia-me ainda capaz de poder, e fui para o Lokomotiv de Sófia na altura, e depois para o AOK Kavala, que entretanto depois subiu à Primeira Liga Grega, etc. Mas desportivamente estava a correr muito bem, por exemplo, essa experiência na Grécia, financeiramente, depois o presidente acabou por ter ali uns pequenos problemas, e foi quando eu decidi, eventualmente não é por aqui, estou bem resolvido com isso, e portanto penso que por vários fatores, e eventualmente por se calhar não ter sido verdadeiramente tão bom quanto as pessoas perspectivavam. No Real treinou com quem, Filipe? Olha, eu na equipa B, essa é uma curiosidade, e curiosamente hoje os meus jogadores estávamos até a falar sobre isso, alguém que falou no Canizares, na equipa principal, e portanto eu no meu percurso no Real Madrid B, há uma altura, assim como acontece aqui agora com as equipas B, há alturas que os jogadores participam nos treinos da equipa principal. O treinador era o Fábio Capello, e a equipa, eu estava até a dizer a equipa base, se calhar alguns, eu ainda tive a possibilidade de treinar com o Paco Buio. O Paco Buio já tinha quase 45 anos e eu tinha 17. Eu nem sei que idade que ele eventualmente terá agora, pronto, já passaram muitos anos, mas era o Bodo Willner, era o Seedorf, a linha defensiva estava o Carlos Secretário e o Panucci, depois era o Alcorta, o Hierro, o Roberto Carlos, o Redondo, o Seedorf, o Raul, o Amavisca. Este era o 11 titular, o Mijatovic e o Davor Suker. Ou seja, nesse ano foram campeões de Espanha, a equipa principal, e no ano a seguir foram campeões da Europa, em 98. Quando entrou para treinar pela primeira vez, o que é que passa pela cabeça de um jovem, tão jovem como era o Filipe na altura? Sim, aquilo foi... E porque não era usual, a única experiência anteriormente tinha sido o João Vieira Pinto no Atlético de Madrid, que curiosamente não tinha eventualmente tido tanto sucesso assim. Eu decidi arriscar. Foi Dom Vicente Del Bosque, que era o coordenador da formação, que veio um dia, um momento do treino, estávamos para iniciar o nosso treino, houve um problema qualquer, já me recordo qual foi o jogador, então solicitaram um jogador da equipa B, e quando eu soube que era eu, confesso que foi um misto de muita felicidade, mas ao mesmo tempo, ok, e agora? O que é que vai? Ok, vamos embora, e fui com tudo, e foi uma experiência única, e fiz bastantes treinos com eles. Ter participado naqueles treinos foi qualquer coisa de fantástico, também perceber a riqueza e a qualidade daqueles jogadores naquela altura. Quem é que tinha mais, Filipe? Quem é que tinha mais qualidade? Eu, na altura, para mim, o Raul González era fenomenal, pela forma como treinava, como jogava. Acho que era evidência de que realmente quem acredita no treino, pelo facto de ele treinar tão bem, tinha que jogar muito bem. Quem treina bem vai jogar bem. Quem acredita no treino, e eu acredito, no treino e de paixão, vai jogar bem. E o Raul tinha isso. Era fabuloso. Fabuloso a todos os níveis. Obviamente o Mijatovic, o Suco, todos eles eram as maiores estrelas mundiais. E o secretário, que foi o jogador da seleção portuguesa, que jogou no Porto, o que é que lhe dizia? O secretário fazia mesmo parte da equipe, ainda tinha o Zé Roberto, ainda havia... Tinha direito do Real Madrid? Sim, tinha o César Pratos, que entretanto jogou depois no Sporting, tinha o Cambiasso, que estava mesmo na equipa B, o Samuel Eto'o, portanto tínhamos alguns jogadores que depois acabaram de fazer grandes carreiras. O secretário ainda hoje é um amigo, foi um amigo que eu ganhei para a vida, e portanto foi também na altura, e pela minha idade de tão cedo,
amparou-me muitas vezes nos momentos de maior solidão, porque de repente, com 16 anos, eu fui com 16 anos, ainda era idade juvenil, para a equipa B, que não era fácil de todo, e ele foi sempre ali um grande porto seguro também na altura, e ficava feliz quando me via no treino. Já agora, quem é que o levou? Como é que foi para dar o Real Madrid? Aquilo foi uma situação que eu estou convencido, e até hoje ainda não consigo perceber, mas estou convencido que foi por alguns jogos que fiz na altura no sub-15 e depois sub-16, pela seleção portuguesa, e fizemos 2 jogos contra a Espanha, que eventualmente estivesse alguém a ver. Eu depois no Sporting, na realidade, tinha alguma preponderância nas equipas e lá entenderam que sim. É verdade que houve uma pessoa depois, porque o meu pai estava ligado à área como jornalista, à área do jogo, mas estava um pouco também sem saber muito bem o que fazer, quando um emissário do Real o abordou, e que penso que estava a ver um jogo no campo do Águias da Mosgueira, num jogo que fomos fazer lá e que eu penso que ganhámos 9-0, foi uma coisa assim, eu fiz 7 golos, ou o que é que foi, e no final do jogo andou à procura e lá disseram que era o meu pai soube da situação, e depois pedimos ajuda ao empresário Manuel Barbosa, falecido, sim, e que foi ele que de alguma forma já intermediava para as grandes equipas mundiais, que ajudou o meu pai neste caso, e assim. Já agora foi o homem que trouxe o Mozart e o Ricardo para o Benfica. Exatamente, portanto na altura era aquele que estava a aparecer nos anos 90, isso foi em 96, já vão muitos anos, era muito... Filipe, para quem nunca ouviu a jogar, era que tipo de avançado? Hoje em dia, comparando com alguém? Não, eu tinha algumas semelhanças, sei lá, se for para comparar, isso agora foi apanhado assim de surpresa, mas sei lá, tinha parecenças com o João Vieira Pinto, jogava como segundo avançado, como médio ofensivo, jogava no corredor. Ou seja, nós no Sporting, nós crescemos a jogar com 2 homens na frente. Muitas vezes jogava eu e o Simão, crescemos dessa forma, a fazer dupla, com alguma mobilidade. Também fisicamente nunca fui um jogador muito dotado e, portanto, era um jogador que fui evoluindo muito na parte técnica. E depois, acima de tudo, naquilo que era o entendimento do jogo, porque muitas vezes eu, sentindo que não tinha um atributo físico muito acima da média, sabia que também tinha que ir por outro lado, ou seja, e penso que depois o estilo de jogo e aquilo que... Você deve ter jogado contra o Maniste, não jogou? Penso que o Maniste, eventualmente no Alverca, eu no Salgueiros, na Primeira Liga na altura... Ou na segunda liga, eventualmente, não tenho ideia, mas penso que sim. Penso que isso chegou... Manis foi jogador de segunda liga também. Chegou a acontecer. No início penso que passou... Não foi jogador de segunda liga. Tu estás a cometer aí uma gafe grave. Joguei na segunda liga, num clube da segunda liga. São coisas diferentes, ó Nuno. Eu sei que estás casia, mas é diferente. Tenho muito orgulho de ter jogado no Alverca e estou com muita atenção a ouvir o que o Filipe está a dizer. A segunda liga faz muito, não via as equipas B, neste caso o Alverca era o clube satélite do Benfica e foi graças a esse momento, 3 anos de Alverca, que me tornei depois o jogador que fui. E faz muito bem os jogadores quando não têm essa oportunidade de, numa primeira fase, vingar na equipa mãe, não faz mal nenhum ir para uma segunda liga, pelo contrário, faz muito bem. E já agora, em relação à primeira parte da minha pergunta, o que é que vai dizer aos seus jogadores quando fundarem o Sporting? Para a Taça da Liga. Eu já lhes pude transmitir que é uma oportunidade que eles merecem, porque se eventualmente o Mafra está a poder discutir esse jogo, foi muito graças ao trabalho que eles foram fazendo e, portanto, é o momento que eles vão ter que desfrutar. No entanto, acho que a nossa forma de estar tem sido bem vincada e a acreditar naquilo que vamos fazendo. Então, se entramos em qualquer campo e se o discurso tem sido esse, nós vamos tentar a nossa sorte, obviamente, vamos tentar impor sempre que possível as nossas ideias, tentar sermos o mais competentes possível no momento que eventualmente o Sporting nos possa tirar bola, vamos tentar ser iguais a nós próprios, vamos tentar discutir o jogo o melhor possível. Eu acredito que é possível, porque se não acreditasse ligava para Alvalade e dizia-lhes, pronto,
avancem na competição, nós vamos para disputar o jogo. O jogo disputa-se em condições, são 90 minutos, a seguir não há prolongamento, penso que há imediatamente grandes penalidades, não estou a contar ir aos penaltis, mas tudo é possível. E já vimos equipas eventualmente não conseguirem de alguma forma, quando as equipas são, na realidade, muito favoritas, mas com relação a outras, e que penso que é um pouco aquilo que acontece. Portanto, os moldes em que o campeonato está construído, esta liga, assim proporciona, ou seja, neste caso o segundo classificado vai jogar da segunda liga, vai jogar ao primeiro da primeira liga e vai jogar à casa do adversário, e portanto parece que é tudo a dificultar um pouco. No entanto, eu acredito sempre, acho que é perfeitamente possível. O futebol tem-me dito ao longo dos anos, e nós com a experiência penso que todos temos, de que eventualmente num dia menos bom, ou que o Sporting possa não se apresentar tão forte, e nós mesmo muito forte e no nosso limite, porque nós temos que jogar assim, e os jogadores sabem disso, temos que jogar no nosso limite sempre. Então, vais jogar com o teu plano A habitual ou vais criar um plano A especial? Não, é o plano A habitual, que desenvolves na segunda liga. Sim, porque nós acreditamos muito naquilo que vamos fazendo, nas ideias que temos. Não queremos abdicar delas. Agora, se me pergunta, para cada jogo nós temos, obviamente, nuances estratégicas na preparação do jogo, temos que as ter. Ainda no último jogo aconteceu um ou outro pormenor, um pequeno detalhe, e que fomos procurando trabalhar exaustivamente isso durante a semana, que infelizmente aconteceu no jogo e que foi dessa forma que depois acabámos por não ter o sucesso que queríamos, e portanto que o Sporting não vai fugir à regra, sabendo que, enfim, eventualmente é o Sporting mais forte dos últimos anos, que nós inclusive vamos defrontar, mas não temos receio, vamos fazer o nosso jogo. Acima de tudo, o importante é dignificar o clube e que os jogadores sintam também que, se forem fortes coletivamente e se formos verdadeiramente uma equipa, depois cada um deles pode, na individualidade, se manifestar positivamente para quem estiver a ver o jogo. E, portanto, é um pouco esta a ideia. Mas isso implica um bloco mais baixo, atendendo a que o Sporting, em transição, é uma equipa muito forte e em ataque organizado é uma equipa ainda com alguns problemas. E esse lado, não digas nada, Filipe, não digas nada. Não digas nada, Filipe. Porque a questão da ideia é algo que todos nós temos, não é? Agora, essa ideia, mantendo esse conjunto de ideias, se quiseres, para um jogo em que nós sabemos que o adversário é muito superior a nós, eu continuo a achar que é um ato de inteligência nós colocarmos em prática muitas das coisas que não têm a ver com o suporte da nossa equipa, porque é um momento, não é para um período, e às vezes, e tu acho que tens, e dou-te os parabéns, deixa-me só dizer isto, porque acho que tu mostras aqui uma característica de líder que para mim é algo que é dos traços mais importantes de um treinador, que é esse equilíbrio entre o orgulho, entre aquilo que vais fazendo e em simultâneo, uma humildade extraordinária em tudo o que vais dizendo. Relativamente ao jogo com o Sporting, tenho a certeza que tu não vais jogar em cima do Sporting, quer dizer, porque se o fizeres, arriscas-te contra uma equipa que é a melhor em Portugal a jogar daquela forma, arriscas-te a sofrer 4 ou 5 ou 6 golos. E aí o impacto na mente dos teus jogadores é diferente comparativamente se levares só 1 ou 2, digo eu, não sei. Não, aqui trata-se de tentar, quando eu digo tentar discutir o jogo, é precisamente nessa relação da ideia. Ou seja, é óbvio que nós temos uma ideia, no momento em que temos bola, temos várias dinâmicas trabalhadas e criadas para tentar, em função daquilo que é o comportamento do Sporting no momento em que não tem bola, encontrarmos os espaços para tentarmos também ferir o adversário. Seja ele o Sporting, seja o Casa Pia, seja qualquer adversário. Naturalmente, que conto em alguns momentos que o Sporting nos possa conseguir tirar a bola. E a equipa vai saber perfeitamente aquilo que tem que fazer e, eventualmente, nós procuramos também, porque não chega só dizer que queremos ter bola, mas nós podemos, em alguns momentos, criar alguma variabilidade na nossa construção. Não significa... Eu acho que a bola, muitas vezes, é um propósito para... Ou seja, usar a bola para... É um pouco isto, ou seja, não é só dizer que queremos construir curto, não, às vezes estamos a querer construir curto para seguir construir longo. Dar o engodo, se vamos ser capazes, o jogo assim o vai ditar.
Nós acreditamos naquilo que estamos a fazer, ok. Se eventualmente há momentos em que o Sporting nos possa tirar bola e que nos possa obrigar, obviamente, a baixar o bloco e a termos que proteger melhor os espaços, principalmente à profundidade, porque o Sporting tem na realidade jogadores, principalmente quando colocam os dois extremos por dentro, juntamente ali com o Sporar, se jogar eventualmente estes jogadores, ou seja, com o tipo de movimento do ataque à profundidade que têm, são na realidade perigosos. Nós vamos ter que nos proteger muito bem de todos esses pontos fortes que o Sporting tem. Vamos tentar estar à altura do desafio também nesse sentido. Vamos tentar, obviamente, montar, agarrados sempre à nossa ideia, mas nas nuances estratégicas, o melhor possível para enfrentarmos os problemas que o Sporting nos vai causar. Mas penso que também não temos nada a perder. Temos um jogo para desfrutar, para nos agarrarmos às nossas ideias e, em função delas, tentar discutir o jogo ao máximo. Esse é o espírito, porque nós temos que acreditar, pelo menos até o jogo terminar, e depois o resultado assim o vai ditar. Se formos capazes, estamos naturalmente muito felizes. Se eventualmente o Sporting acabar por ser superior e merecer vencer, nós também aplaudimos. E porque essa é a minha forma também de estar, de valorizar muitas vezes quem nos conseguiu vencer, às vezes por mérito do adversário, outras vezes por demérito nosso. Mas se assim acontecer, lá estaremos para também, ao mesmo tempo, sentir orgulho naquilo que fomos fazendo até agora. Portanto, penso que tem que haver, na realidade, este equilíbrio e é um pouco isto que eu procuro transmitir à equipa. Vamos ali ao Twitter, há mais uma pergunta, há várias, mas vamos aqui colocar uma para o Filipe, para falar de um jogador do Mafra, que já falámos aqui também no Futebol Total, já o destacámos aqui, porque é o jogador que marcou mais golos da equipa. Ora, pergunta ao João Moreira, um abraço para ele, acha que o Okito Canos vai ser jogador para sair do Mafra em breve, Filipe? É assim, o Stevie, eu, por norma, não gosto muito de individualizar, mas ao mesmo tempo sinto que em alguns momentos, penso que o treinador não tem por que não o fazer. Porque isto acontece. Mas pode destacar mais jogadores, Filipe, não há problema. Nós temos bastantes jogadores com margem, quer na idade, quer também na qualidade, para que eventualmente alguns até se estão a destacar bastante neste momento. E essa é também uma das coisas que me deixa mais feliz enquanto treinador. Olha, o Stevie tem um trajeto, veio para a segunda Liga na altura para o Leixões, depois foi 2 anos ao Campeonato de Portugal e foi meu adversário quando eu estava na União de Leiria e ele no Castelo Branco. Confesso que na altura foi um jogador que manifestou condições que, contra mim, e das observações que fomos fazendo, imediatamente eu percebi que ele tinha condições para poder jogar, pelo menos na segunda Liga. Se me pergunta, pode chegar a outro patamar? Pode. Eu penso que o Stevie tem condições para chegar, mas muitas vezes também não depende só do treinador. Depende do trabalho que ele realizar diariamente e se for sério e se for humilde, todos os dias, na forma como treina, como se empenha, e se tiver sempre o seu foco, a sua luz, como eu costumo dizer, de ambição necessária para todos os dias dar ao chinelo, como acho que é importante o jogador dar, penso que tem todas as condições para o fazer. É um jogador que tem escola holandesa, tem escola belga, tem vindo a fazer muitos gols no Campeonato de Portugal. Eu, porque jogava em posições ofensivas, sei a dificuldade que é fazer golos, e o Stevie tem facilidade em fazer golos. É um jogador que é muito coordenado tecnicamente e, portanto, penso que tem condições verdadeiramente, até físicas, para poder elevar o seu patamar, seja em Portugal, seja noutro país. No entanto, só depende dele, como só depende de muitos outros jogadores que nós temos lá. Eventualmente os mais velhos, eu tento-lhes passar essa mensagem, que mesmo assim podem ser melhores jogadores, como eu fui, quando muitas vezes tinha 32, 33, às vezes eu pensava, mas o que é que eu ainda vou aprender? E aprendi imensas coisas quando tinha idades mais avançadas, sabia que já não era para ser o melhor jogador do mundo, mas, por exemplo, para ter sido treinador, se calhar pôs-me a refletir algumas questões ainda em treino, que me fizeram crescer já naquela altura. Portanto, depois para os mais novos, só depende deles. Muitas vezes os treinadores são facilitadores daquilo que é o trajeto e nós tentamos ser ali à imagem de outros, e porque temos vários e, portanto... Pode destacar, Filipe, jogadores a seguir com atenção no Mafra, porque se calhar há pessoas que vêem futebol tal e que nunca viram o Mafra jogar. Não, temos bastantes jogadores. Eu convido que ainda não teve a oportunidade de ver a nossa equipa, de a ver.
Nós temos alguns jogadores que sabemos que estão a ser naturalmente seguidos por equipas maiores. Temos alguns jogadores que chegaram agora pela primeira vez do Campeonato de Portugal ou do Sub-23 à nossa equipa, e à segunda Liga neste caso, e portanto que têm um trajeto natural a fazer, agora de quase que de se conseguirem impor e consolidar na segunda Liga para depois mostrarem qualidade para... E portanto esse é sempre o meu objetivo ao longo dos tempos, e fui tendo essa alegria. Por exemplo, no meu último trabalho no Leiria, nos 2 anos que permaneci no clube, tínhamos uma lista praticamente de 17 jogadores que conseguiram elevar o seu patamar. Portanto, traduz bem o trabalho que eles fizeram, os jogadores, e obviamente felizes porque penso que também foram acreditando no processo, naturalmente, do nosso processo de treino. E aqui não vai fugir à regra. Portanto, temos uma série de jogadores, nomeadamente aqueles mais jovens, sem querer estar aqui a especificar um jogador concretamente, mas temos vários jogadores que eu acho que as pessoas devem, neste caso as pessoas do futebol, de outras equipas, seguir com atenção. Esta é também uma responsabilidade que eu lhes estou a passar e estou a aproveitar, não sei se eles estão a ver ou não, mas estou a aproveitar aqui o espaço para lhes poder dizer que também têm eles essa responsabilidade, não sei só nós muitas vezes a querer valorizar, porque depois também são eles que eu sei que me fazem crescer enquanto treinador, mas também eles sabem que são eles, muitas vezes lá dentro, têm que ter essa responsabilidade de ter bons desempenhos e, acima de tudo, de serem sérios na forma como treinam e como trabalham, e têm sido até agora. Portanto, estes rapazes têm sido excepcionais na forma como se entregam todos os dias. Penso que é um bocadinho isto que eu sei que eles têm que fazer. Vou-lhes tentando passar um bocadinho da minha mensagem que diz respeito ao meu próprio trajeto, de alguém que veio agarrado ao trabalho. E eu vim agarrado única e exclusivamente ao trabalho, sem pedir nada a ninguém. E é um bocadinho a minha forma de estar, e é até onde me deixarem ir, e eu irei. Portanto, é essa forma que vou. Filipe, mesmo para terminarmos, já passou 1 hora de programa, passou num instante. Até onde é que o Filipe quer ir, já agora? Eu, sinceramente, quero ganhar o próximo jogo. Foi esse o meu propósito. Obviamente que a pergunta faz sentido, mas eu tenho para mim, não há outra. Eu gostava de ouvir os treinadores mais antigos, gosto de ouvir as pessoas mais antigas, que têm mais experiência. E agora, recentemente, tivemos essa perda do Mr. Vítor Oliveira, que nunca foi meu treinador, mas eu conhecia. E que, uma altura, numa entrevista, lhe perguntaram para onde é que ele queria chegar, o que é que ainda lhe falta. E, na realidade, a resposta foi esta. O que me falta é ganhar o próximo jogo. E porque os treinadores, infelizmente, eu gostava que não fosse desta forma, e porque muitas vezes há muita competência por aí fora, de treinadores que, às vezes, por um pequeno detalhe, porque é muito difícil vencer jogos em Portugal, no estrangeiro, mas em Portugal, porque há muita gente a pensar isto 24 horas, e, portanto, nesse sentido, é uma dificuldade mesmo muito grande vencer jogos em Portugal, e por isso que, se me pergunta, quer elevar o meu nível? Quero. Eu comecei lá de baixo, fui mesmo muito lá por baixo, fui conseguindo elevar o nível na própria divisão do Campeonato de Portugal. Fui elevando o nível agora graças ao Mafra, e uma palavra para as pessoas que acreditaram em mim e confiaram em mim. E obviamente que vou fazer tudo o que puder para vencer o próximo jogo, para eventualmente depois ter uma nova chance mais acima, e ir procurando, como eu disse também anteriormente, de forma consolidada, crescer enquanto treinador para poder chegar ao patamar mais alto, seja no nosso país, seja também no estrangeiro, com uma ambição muito grande de um dia ter êxito, mas que apenas irá acontecer se vencer o próximo. Que é contra o Sporting. Ora, Posso fazer só uma questão? Tens de ser rápido. Uma mera curiosidade, para além da vossa qualidade, eu digo da vossa dos treinadores, o que é que o Mafra tem de especial para produzir tão bons treinadores? Digo isto porque Luís Freire, o Vasco Seabra, fez o grande o trabalho. Filipe Martins, o Jorge Simão, agora o Filipe, o que é que tem diferente de todos os outros clubes da segunda Liga para, primeiro, mesmo nos maus momentos, conseguir segurar treinadores, dar-lhes credibilidade, dar-lhes cobertura e fazer deles, de muitos deles, treinadores em escalões superiores? Eu acho que há aqui 2 nomes que são importantes referir, porque a estrutura é muito pequena. Presidente e Quinzé. José Cristo e Quizé, presidente, diretor desportivo. Fundamentalmente porque
pelo menos comigo, eu com os outros não sei, mas deduzo que tenha sido o mesmo funcionamento, ou seja, dão-nos a oportunidade de, em função da nossa ideia, ter aqui o critério para poder selecionar jogadores em função daquilo que a gente pretende, em função daquilo, e dizem-nos claramente, olha, nós temos isto, é isto que temos, e em função disto agora vamos embora trabalhar. Com bases de muita humildade, de muita crença e, obviamente, também sendo um suporte, quase que diria psicológico, nesse sentido também. Porque recordo aqui uma das frases que mais me marcou do presidente José Cristo, que me disse que no dia que o treinador perder, eu vou estar ao seu lado. E, portanto, eu acho que isto muitas vezes quer Os dizer... jogadores sabem disso. Eu penso que os jogadores sabem disto, penso que sim. Mas, na minha opinião, acho que isto faz parte do sucesso, porque permitem verdadeiramente ao treinador ter uma intervenção real naquilo que é a construção de uma equipa, sabendo das poucas condições que muitas vezes nós dispomos para poder construir a equipa. No entanto, foi isto que procurámos fazer. Construímos uma equipa de raiz praticamente toda nova, assenta em uma série de jogadores que nós entendíamos têm valor não só para a segunda liga, mas para ir para outros voos, e procurando ir desenvolvendo o trabalho assim da melhor forma. No meu entender, penso que é as razões para o sucesso, neste caso do Mafra, nos últimos anos, e também tendo em conta tudo aquilo que foi acontecendo com os treinadores anteriormente, a mim. Vamos despedir-nos do Filipe, mas antes disso vamos aqui mostrar alguns golos do Filipe enquanto jogador para os mais novos verem também, os mais novos e os mais velhos, que se calhar viram e não se recordam. Portanto, tivemos aqui o cuidado de recuperar aqui alguns momentos do Filipe. Atenção, este é de penalti, este até o António Carraça marcava. Este é na final contra o Porto. Se é final já não sei. Este é o cruzamento do Simão contra o Benfica. No estádio do Belenenses, final de... Isto acho que era iniciados, no fim, estávamos a perder. Mas já era bem alto, Filipe, ali. Era um bocadinho. Era um bocadinho. Tinha alguns assim, parecidos comigo, mas sim, tinha alguma vantagem nesta altura. Mais um cruzamento do Simão. Isto fomos campeões de iniciados. Foi um trajeto engraçado no Sporting, do qual tenho boas recordações. Mais um à ponta de lança. Era assim, aparecia ali muitas vezes. Isto aqui, eu penso que isto é a seleção de sub-20. Parece-me em Campo Maior, não? Campo Mairense, exatamente. O estádio do Campo Maior. Isto era o professor Jesualdo, o treinador, nesta altura. Ora, não temos tempo para ver. São 10 minutos de golos do Filipe, só para ter uma ideia. E, portanto, é sinal que marcou muitos a jogadores. O Mani, se forem compilar os golos todos dele, dá 5 minutos apenas. E, portanto... Em câmara lenta. Em câmara lenta. Em câmara lenta, sim, com várias repetições. Filipe, foi um gosto tê-lo aqui neste Futebol Total. Volte sempre. Boa sorte para o próximo jogo e boa sorte para o resto da temporada. É isso que desejamos, foi um gosto tê-lo aqui. Conversa interessantíssima do Filipe. Filipe, hoje nós fazemos a troca em andamento. Okay. Não há Obrigado, problema. boa noite. E, portanto,